A paz do Senhor, gente, bom dia, graças a Deus, mais oportunidade que nos encontramos na presença do nosso Deus. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor com certeza continuará nos ajudando, porque o nosso Deus é poderoso, digno de toda a honra, de toda adoração. Ele é um Deus fiel, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluias. Graças a Deus, a palavra que nós iremos meditar nessa manhã encontra-se no livro de Jó. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21, que diz assim: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o 23, ou 22, perdão, ainda diz assim: Em tudo isso, Jó não pecou, nem retribuiu a Deus falta alguma. Graças a Deus, que palavra maravilhosa para nós nesta manhã. Nosso Deus é poderoso e diante de todas as coisas, que nós possamos agir como Jó, e nenhum tempo blasfemar do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus começa nos falando no capítulo de número 1 acerca das virtudes e da tentação de Jó, né? A palavra de Deus nos diz assim no capítulo 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, né? Graças a Deus. Assim era Jó, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas graças a Deus que nosso Deus, ele é poderoso para nos guardar em todo o tempo, né? Porque aqui a gente vê que Jó era esse homem assim. Graças a Deus abençoado e que servia a todos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Jó ali tinha seus filhos, né? Eram 10 filhos, né? E muitas riquezas. A palavra de Deus nos diz que Jó tinha muitas riquezas, tinha muitas pessoas que trabalhavam a seu serviço. Satanás, certa vez ali entrou na reunião dos filhos de Deus e o Senhor Deus falara para Satanás: Observaste meu servo Jó, né? Homem reto, sincero e temente a Deus. Mas Satanás falara para o Senhor, né? Que debalo, né? Como que diz certamente, Jó não se serve em vão. Né? Achava ele que Jó servia a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Glória a Deus. Mas nós sabemos que o Senhor Deus é aquele que conhece o nosso coração. E Deus sabia que Jó não servia a Deus porque ele tinha, mas porque verdadeiramente ele era um homem temente a Deus, sincero e reto. Ele era um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Mas o inimigo das nossas almas achara que não, né? Achara que era porque Jó tinha muita coisa. E disse para Deus: também tu protege, né? Tu está cercando a vida dele, tudo que ele, a família dele, o Senhor você está protegendo. Tudo que ele tem prospera, mas Deus deu liberdade a Satanás de tocar em tudo aquilo quanto Jó tinha, né? A palavra nos conta que Jó perdera tudo, né? Até seus filhos acabaram falecendo e Jó ficara ali sem nada. Então a gente vê que diante desse nada, né? Diante das percas dos seus filhos, dos seus bens material, mas Jó em todo o tempo não perdeu, né? O amor, o temor e a reverência a Deus. Quando fala o último mensageiro, né, que vem de um em um contando, né, os males físicos que tinham acontecido na vida de Jó, o último traz a pior das notícias, né? Que é quando a casa cai sobre os filhos de Jó, né? Ali estavam todos ali na festa do primogênito e ali veio um vento e ali acabou destruindo a casa de Jó, dos filhos de Jó, e acabou morrendo todos os filhos de Jó. Essa foi a última das coisas, né? Porque os outros vêm falando acerca dos gados que perderam, outros vêm falando acerca das ovelhas, enfim, vêm falando acerca das percas materiais, né? Mas a gente sabe que tudo isso perto das vidas, né? E principalmente quando se trata de filhos, né? Ainda não tenho filhos, mas a gente sabe que é uma coisa muito importante, que é parte de nós, mas ali Jó nenhum momento blasfemou a Deus. Nessa hora, Jó rasgou as suas vestes, né? E se pôs em terra, né? E adorou o Senhor. Difícil adorar no meio da luta, mas Jó, na hora da luta, na hora da dor, ele foi para os pés daquele que ele sabia que podia resolver a situação dele, que poderia consolá-lo, porque diante dessa situação só o Deus para consolar, né? Diante de tudo isso, só o Senhor para consolar. E Jó, além de estar nos pés daquele que tudo pode, ele não só pediu só o consolo, mas ele adorou ao Senhor, né? Ele bendisse o nome do Senhor, que nu ele saiu da terra, né?
e nu ele voltaria para lá. Graças a Deus, que nós possamos nessa manhã aprender com Jó, que diante de todas as situações que nós viemos passar, mas nós nunca viemos blasfemar de Deus, diante de toda a situação que nós viemos passar, por mais difícil que seja, vamos mantermos adorando a Deus, servindo a Deus, né? A luta é grande, as pelejas são grandes na terra, mas em todo o tempo nós viemos estar servindo a Deus, adorando a Deus, porque o nosso Deus é fiel, independentemente da luta. O importante é que nós permanecemos sendo filho dele, glória a Deus. Assim, nós nunca devemos dizer que nós não vamos suportar, não. O Senhor não nos dá prova alguma que nós não possamos suportar, né? Tiago, no livro dele, fala acerca disso, que toda a prova que o Senhor nos dá é porque nós podemos suportar. Então, que nós possamos aprender com as provas, porque depois das provas vem as bênçãos do Senhor nosso Deus. Glória a Deus por isso. Como Deus é maravilhoso, irmãos. E quando a gente sabe dessa bondade do Senhor, porque no tempo de Jó, Jó tinha alguns conhecimentos da palavra de Deus, né? Alguns conhecimentos da palavra de Deus, não dá não, né? Porque mas a palavra, né, o saber sobre Deus era mais contados, né? Não tinha ainda escrito ainda a Bíblia, assim, Jó não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, mas Jó sabia que tinha um ser que em todo o tempo cuidava dele. Ele sabia que Deus era um pai bondoso, um pai amoroso e que diante de todas as coisas, diante de todas as percas, mas Deus continuava com ele. Então é isso que nós temos que saber. Diante de todas as lutas que nós passamos, o Senhor permanece conosco. Nós sabemos que nós somos falhos, mas nosso Deus é fiel, nosso Deus é perfeito, glória a Deus. E ali, Satanás, vendo ali Jó, né, quando volta lá novamente no capítulo 12, ele fala para Deus, né? Que Jó, Deus fala para ele que Jó continua adorando. E ele diz, pele por pele, o homem dá tudo o que tem pela sua saúde. Mas Deus permite ainda a Satanás que toque na saúde de Jó. E mesmo quando Jó ali perde a sua saúde, mas mesmo assim, Jó não para de adorar a Deus, né? Os inimigos pensam que nós vamos morrer se perdermos a nossa saúde, mas não, eles estão enganados que nós continuaremos adorando a Deus. Certamente Satanás pensara, né? Quando eu tirar a saúde dele, agora ali ele vai blasfemar. Mas Jó continuou adorando ao Senhor. Vieram ali seus amigos e acharam, né, que Jó tinha pecado. Todos eles achavam que Jó tinha feito alguma coisa errada, né? Mas nem tudo é erro, né, da pessoa, não. A palavra de Deus nos mostra que às vezes tem a permissão de Deus para um determinado propósito. Era o caso de Jó. Jó não teria nenhum pecado, né? Mas sim era a permissão de Deus para com Satanás ali, para que mostrar a Satanás a fidelidade e o amor de Jó para com ele. Glória a Deus por isso. E ali Jó continua adorando a Deus, em meio a tantas enfermidades. Jó continua adorando a Deus. E a palavra de Deus nos diz que aí Satanás, né, se retira, porque do capítulo 2 para frente aí já não vemos mais nem falar nele. Certamente ele ficou envergonhado porque o nosso Deus provou que a fidelidade de Jó não era porque Jó tinha riquezas, não era porque Jó era um homem saudável, não, mas era porque Jó era um verdadeiro adorador, que Jó era fiel. E Deus abençoou Jó grandemente, né? A palavra de Deus nos diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. E além de Deus retribuir Jó tudo em dobro, agora Jó tinha uma experiência com Deus para contar. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que em todo o tempo tem um cuidado especial para conosco e que cuida de nós nos mínimos detalhes. E a nossa vida está na mão dele. O inimigo das nossas almas, ele só vai até onde Deus permitir. Então, diante de qualquer situação, não se apavore. Se você está na presença de Deus, creia que a vitória é sua em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus, o segredo é nós permanecermos nos pés do Senhor, adorando. E assim nós seremos mais que vencedores. Assim como Deus deu tudo em dobro Jó, Deus também pode fazer nas nossas vidas. Nos restituir de tudo aquilo que nós precisamos para a glória do nome dele, né? O nosso Deus é fiel e ele é poderoso. Glória a Deus por isso. Então a gente vê como o inimigo das nossas almas se engana, né? Quantas vezes ele arma cilada para nós achando que vai nos pegar, que agora nós vamos estar acabados. E de repente olha nós, mais firme e mais forte do que antes. Glória a Deus, porque depois dessa luta, Jó saiu mais firme e mais forte do que antes, porque ele teve tudo em dobro e agora com mais
mais experiência diante do Senhor, né? Quando a gente vê a palavra de Deus, logo no finalzinho do livro de Jó fala que antes conhecia a Deus de ver falar, né? Ele ainda não tem experiência com Deus, mas agora ele vê o Senhor, né? Então, que coisa maravilhosa é que nós possamos permanecer na presença do Senhor. E com certeza que a vitória é nossa em nome de Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci, né? Então, graças a Deus. E em nome de Cristo Jesus nós também venceremos, porque o Senhor é aquele que garante a nossa vitória. Eu não posso fazer nada sozinho, mas com Deus a palavra nos garante que somos mais do que vencedores, né? Glória a Deus. Então descanse no Senhor e não se preocupe, que tudo que você está passando é para que você fique mais forte na presença de Deus e para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja exaltado, seja glorificado na sua vida. E assim o Senhor vai continuar cuidando de você, cuidando da sua família, e a vitória é certa em nome de Cristo Jesus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, queremos te louvar, te bendizer e te exaltar, te glorificar por tua bondade, por tua fidelidade e pelo teu amor para conosco. Deus, continua nos guardando em nome do teu Filho amado. Livra, Pai querido, de todo acidente do corpo e da alma. Desfaz todos os laços do adversário. Pai, abençoa cada um de nós, nossos familiares, aonde estiver, Deus. Dá vitória a cada um dos teus filhos. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Entra com providência em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, que Cristo Jesus abençoe a todos, que todos tenham assim um dia maravilhoso na dispensação do Senhor nosso Deus. Compartilhe a palavra, deixe seu like, se inscreva no canal. A todos um grande abraço. E continuamos assim, eu orando por vocês daqui, vocês orando por mim daí. E a nossa vida, com certeza, cada dia mais abençoada para a glória de Deus. A paz do Senhor, um forte abraço e um ótimo dia.